Olá, meus queridos alunos. E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que vocês estejam aí se comprometendo nos estudos. Se formos pensar, estamos chegando já na reta final dos nossos estudos deste ano, né, de uma maneira diferente. Nós precisamos adaptar totalmente a nossa vida neste ano, né, em questão assim, dos nossos estudos, tá bom? Então, hoje, aqui na nossa aula de ciência, nós vamos iniciar o capítulo 2, o ser humano e o espaço sideral. Então, logo no início aí do livro, vocês têm essa imagem, tá bom? Então, é a imagem de um astronauta, não é mesmo? Então, ali, ó, a vontade de entender e conhecer o universo levou o ser humano a desenvolver ao longo da história diversas tecnologias de observação e exploração espacial. Lunetas, telescópios, satélites e espaçonaves estão entre as máquinas criadas para auxiliar o ser humano nessa exploração. Veja a foto a seguir. Então, assim, o ser humano ele tem esse desejo de descobrir as coisas e o universo traz esse mistério para nós, né? Então, através de todo esse desejo, essa vontade de entender como que tudo que envolve o universo fez com que o ser humano criasse, né, esses instrumentos, essas máquinas, para conseguir descobrir um pouco do mistério desse universo, tá bom? Aqui então lá. Como você imagina que essa foto foi tirada? E aí? Né? Dá a impressão, quando a gente olha assim na foto, que o astronauta parece que ele está flutuando. E aí? O que vocês acham? Como que vocês acham que foi tirada essa foto? Então, na verdade, né, essa foto aqui no livro ele explica, né, que ela foi tirada por uma câmera, né, alguém, né, usando uma câmera fotográfica de 60 milímetros pela tripulação do ônibus espacial, tá? Então, essa tripulação Challenger, tá? Em 1984 e mostra o astronauta Bruce a alguns metros de distância da câmera, tá bom? Então ele não estava tão perto, ele estava a alguns metros de distância, movimentando-se livremente no espaço, usando um instrumento de controle manual para se deslocar. Essa foi a primeira vez que um astronauta pôde se mover no espaço sem estar ligado a uma espaçonave. Então, na verdade, a primeira vez que, na verdade, ele saiu da espaçonave, né? Então, ele teve um pouco mais de liberdade para se movimentar, tá? Mas, assim, na segunda, por que você acha que o astronauta usava uma roupa especial, né? Por que será que ele usava? Não poderia usar a mesma roupa que nós usamos no dia a dia? E aí? Não, né? Ele precisa usar uma roupa especial, né? O porquê que ele precisa? Justamente por causa dessa questão das altas temperaturas, né? Ou elas estão elevadas demais, né? No sentido de estarem das extremas temperaturas, né? Ou elas estão muito altas ou elas estão muito baixas. Então, por isso precisa ter essa roupa, porque essa roupa ela faz esse controle. Se a temperatura for muito alta, protege o corpo. Se a temperatura estiver extremamente baixa, ela também protege o corpo. Então, precisa de ter, tá bom? E essa roupa também, ela evita o que? Os atritos, né? No caso de bater em algum lugar, né? Mesmo que seja pequeno, né? O corpo, como ele fica um pouco mais leve por causa da questão da gravidade, então, quer dizer, ele tem maior facilidade de bater nas coisas, né? E de se machucar com maior facilidade, tá bom? E ali, imagine que você foi escolhido para fazer uma viagem espacial. Se pudesse decidir o destino dessa viagem, que lugar você gostaria de conhecer? E aí, né? Ai, de imaginar, né? Então, que lugar? Né? De repente, Lua, Marte, outro planeta, as constelações, e aí, né? Por que você gostaria de conhecer esse lugar? E quando chegasse lá, o que gostaria de saber sobre o lugar? Né? Então, eu acredito assim, que muitas perguntas vêm na nossa cabeça, né? Então, assim, e pensando, para a gente conhecer, tem como conhecer qualquer lugar do universo? Tem como?
né, a gente já viu que não há possibilidade, né? Até porque até o momento, né, o homem não conseguiu desbravar totalmente o universo. Então, existe sim uma limitação, tá bom? Mas que, na verdade, a gente que nunca viveu essa experiência, que dá uma vontade, uma curiosidade de estar juntamente com eles fazendo, desvendando um pouco esse mistério. E assim, depois que falamos um pouquinho sobre a primeira página, a roupa do astronauta, todo esse mistério que envolve o universo, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os instrumentos de observação, que é aquilo que a gente falou um pouquinho, né? Que o homem, ele tem esse desejo de desvendar esses mistérios do universo. E para tanto, ele criou, né, algumas formas de descobrir algumas coisas, alguns instrumentos, tá bom? Durante milhares de anos, o ser humano observou o céu a olho nu, então sem usar nada que o ajudasse a desvendar esses mistérios, né? Isto é, sem o uso de instrumento. Esse tipo de observação possibilitou a diversos povos se orientar na Terra e a prever a ocorrência de estações propícias para plantar e colher. Então, lá os homens, né, podemos pensar de antigamente, então eles viviam muito assim, olhando para o universo, olhando para o alto, tentando descobrir, né, quando a gente fala da questão do dia, da noite, das estações, ai, será que vai chover, será que não vai chover? Então as pessoas antigamente, eles tinham uma maior facilidade de dar essas respostas, né, porque eles observavam muito, e eles faziam essa observação sem uso de qualquer tipo de instrumento, né? Nós agora temos, né? Então a gente, por exemplo, a gente liga, por exemplo, lá o jornal, ele já fala, né? Meteorologia de tantos dias, porque através de instrumentos muito mais, né, avançados, eles conseguem prever algumas situações, tá bom? Então, assim, aquilo que os homens antigamente faziam a olho nu, tá bom? A luneta de Galileu. Galilei Galileu foi um importante astrônomo. Ele nasceu em 1564, lembra? Nós falamos no capítulo anterior sobre ele, né? Que ele foi o que desvendou, né, essa questão do movimento da Terra, né? Que não é o Sol que se movimenta ao redor da Terra, e sim a Terra que faz esse movimento, né? E a questão assim da descoberta também da Terra ser esférica também, né? Que a gente viu um pouquinho, ó. Ele nasceu em 1564 em Pisa e morreu em 1642 em Florença, cidades da atual Itália. Por volta de 1609, ele foi um dos primeiros a observar o céu com uma luneta, instrumento que possibilita ver mais de perto um objeto que está distante. A luneta é composta de um tubo oco com lente de aumento em seu interior, tá? Então, provavelmente você já conhece, já deve ter visto uma luneta, né? E a gente, assim, tanto que se vocês forem olhar no livro, né, vocês têm aqui na página 24 e 25 do livro, é, a, como se construísse fazer uma luneta, tá bom? Então, se vocês, assim, sentirem essa vontade de estar realizando, pode estar fazendo, tá bom? Então, assim, ele foi, então, que criou, tá? Então, que teve essa ideia, opa, eu quero saber o que acontece no universo de uma forma mais clara. E ele, né, ele inventou a luneta. Então, aqui, ó, através da luneta, quais foram as descobertas que ele fez, tá? Então, ao apontar sua luneta para o céu, Galileu observou astros como a Lua e alguns planetas e registrou suas descobertas por meio de desenhos e anotações. Galileu verificou, por exemplo, que existiam montes e crateras na superfície da Lua. Até então, as pessoas acreditavam que a Lua fosse completamente lisa, tá? Então, ele descobriu que, na verdade, a Lua não é lisa, mas ela tem, né, essas crateras e esses montes, né? Então, os buracos e os montes, tá? Então, ele descobriu através da luneta, tá? Então, quantas descobertas usando esses instrumentos. E a partir assim dessa descoberta
de Galileu Galilei, né? Então ele usando a luneta para descobrir tanta coisa, então novos instrumentos foram aparecendo, tá? Então o homem foi inovando, foi criando cada vez mais, né? Porque começaram a perceber que a luneta não era mais suficiente, ela tinha também um limite, né? Até onde se podia ver, até onde se podia descobrir, tá bom? Então, novos instrumentos. Com o passar do tempo, a luneta foi aperfeiçoada e outros instrumentos de observação à distância foram inventados, como binóculos, tá? E telescópios. Esse desenvolvimento possibilitou importantes descobertas sobre o universo. Então, ali, além da luneta ela ter sido aperfeiçoada, foram também inventados outros, tá bom? Que também dá essa possibilidade de ver esse universo. Então, instrumentos de observação à distância são construídas com lentes que aproximam do observador a imagem do objeto visualizado, tá bom? Então, é isso, né? Podemos até pensar um pouquinho no óculos que nós usamos. É uma lente. Para que serve? Para fazer com que eu consiga, né? No caso, eu que uso óculos, que eu consiga enxergar mais facilmente alguma coisa que está distante, alguma coisa que está muito perto. Então, a lente também da luneta, ela faz, é claro que ela é muito mais potente, ela tem uma outra função e tudo mais, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, veja um exemplo que mostra a observação de Saturno, tá? Então, aqui, ó, Saturno visto no céu noturno de duas formas. Na letra A, como se vê Saturno a olho nu, tá vendo? Então, assim, parece um pingo ali no céu, né? E na letra B, por um telescópio amador, tá? Então, é um telescópio amador, em Araraquara, São Paulo, em 2004. Olha ali como você já consegue, né? Então, ali no primeiro, você não consegue nem ver, né, o anel de Saturno. No segundo, você já se consegue ver, né? Então, como que esses instrumentos ajudam nesse tipo de observação, tá bom? Então, atualmente, os astrônomos contam com grandes e potentes telescópios, tá bom? Em 1990, foi lançado ao espaço o telescópio Hubble, que é comandado da Terra por pesquisadores que usam avançados computadores e satélites artificiais para operá-lo. O Hubble envia imagens de regiões do universo muito distantes. Então, olha ali, como que a tecnologia avançou, tá bom? Então, assim, se a gente for comparar o que nós vimos ali na letra A e na letra B, tá bom? Aqui da página, vocês têm aí a página 26, e depois no quadro abaixo, né, que aqui no slide está ao lado, vocês conseguem ver com esse telescópio, né, o Hubble, você consegue ver claramente o planeta Saturno, tá? Então, assim, é muito claro. Então, aqui, ó, na letra A, tem a imagem do telescópio Hubble, que ele fica próximo da Terra, tá bom? Lá de 2009. E na foto B, nós temos Saturno, obtido pelo telescópio, tá bom? Então, assim, se vê com mais clareza. E vocês têm, para encerrar essa atividade, vocês têm a atividade, tá? Esse estudo, desculpa. Vocês têm a atividade número 1, que vocês vão responder da página 26, tá? Então, não deixam de responder. É somente essa atividade que vocês vão responder até o momento. E para a próxima aula, a gente vai estar fazendo as outras atividades, tá bom? Então, tchau, crianças. Fiquem com Deus, bons estudos e aproveitem esse momento. Tchau, tchau!